Esse? Começando, tá começando. Um pouco atrasada. Alguns minutinhos só. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Boa tarde. Oi, Toninho. Quanto tempo, né, querido? Uma correria danada, ritmo de final de ano já. Mas vamos lá, vamos bater um papo com vocês, responder dúvidas, tanto de cliente, né, de cliente que quer saber sobre o método e sobre agendamento, como para profissionais. Tem muita gente perguntando sobre as microcápsulas, esse lançamento, que, gente, está sendo incrível, muito bacana. Vou falar disso, vou falar também do curso. Vocês podem mandar as perguntas. Para quem já mandou pergunta, nós já fizemos uma triagem, né? Eu tive que selecionar algumas, porque, como vocês sabem, é uma avalanche de perguntas que as pessoas fazem. E então a gente seleciona, muitas já foram respondidas pela minha equipe, porque definitivamente não daria para responder tudo aqui nessa live, que hoje eu vou tentar ficar 1 hora, tá, gente? A gente vai tentar limitar, porque a última live que eu fiz, acho que eu fiquei 2 horas ou mais. Olha lá, estão perguntando se eu dou curso, vamos falar disso. Então tem perguntas aqui do consumidor final, da pessoa interessada em fazer um alongamento. Então tem algumas dúvidas, que eu acho que são dúvidas comuns, então a gente selecionou pensando dessa forma, né? Dúvida que, apesar de parecer pessoal, ela abrange um número de pessoas maior. E dúvidas também de profissionais, com relação a curso, gente que quer entrar na área, dúvidas sobre o lançamento das microcápsulas, sobre o produto em si. Então eu vou tentar falar um pouquinho com vocês de tudo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu, particularmente, estava com saudade de vocês. Eu aprendi a curtir, né? Fazer live. Fiz algumas com parceiros, então eu interajo bem menos com vocês, até por respeito à pessoa que está comigo e ao tema da live. Então essa é daquele modelo que eu estou eu somente com vocês, tá bom? Parece que o Instagram tá oscilando, vocês me avisem aí, por favor. Tá dando vídeo pausado para mim, reconectando. Olha lá, travou, tá travando o Instagram. Vamos ver, se travar de novo, gente, me avisa, por favor, a gente tentar alguma alternativa aqui. Inclusive, eu tô entrando nesse horário para sair do pico das lives, tá? Que é normalmente depois das 18h30, 19, é um pico e eu... Continua travando? Continua, gente? Tá travando o Insta. Obrigada, gente. Tem um monte de gente aqui elogiando, falando que ama o trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu vou começar respondendo, pensando nessa 1 hora que a gente tem. E depois a gente... E vocês vão me avisando aqui, tá? Se tá tudo bem com o Instagram. E com o Facebook também, que hoje a gente tá... Nós estamos nas duas plataformas, que eu tava com saudade de fazer isso. Vamos lá. A Deia perguntou, é uma pessoa que tem interesse em fazer o alongamento com a microcápsula. Ela perguntou se mulher grávida pode fazer esse procedimento. Pode sim, Deia. Eu tenho várias grávidas. Inclusive, quando tá próximo de ganhar o bebê, elas correm, fazem manutenção para ficar com o cabelo tudo em ordem. Pode sim. A única coisa que você precisa saber com o seu médico é se, no momento, né, no centro cirúrgico, se ele não se incomoda de você usar as microcápsulas. Porque já aconteceu isso. A minha cliente teve que tirar porque o obstetra não quis entrar com ela no centro cirúrgico usando a microcápsula. Mas é mais raro.
Mas com relação ao método, a cápsula de queratina, a gente trabalha só no fio do cabelo, não tem produto químico, a gente não existe nada, a gente não coloca nada no couro cabeludo, tá bom? Então é antialérgico, sem procedimento químico, é super tranquilo, tá? Maria José, ela tem cabelo branco, afro, ela tem 73 anos. E o cabelo cresce muito pouco, não esconde as falhas. E ela queria saber se ela pode usar uma prótese para cabelo afro. Pode, minha querida, sim. Espero que ela esteja aqui ou no Facebook, eu não sei a plataforma que ela fez a pergunta. Mas sim, pode sim. Nós temos clientes com afro. Inclusive eu tenho aqui um profissional com a gente, um colega, e ele tem um black e ele usa uma prótese afro, porque ele tem uma falha bem na parte superior aqui, e ele usa uma prótese completando esse cabelo dele, esse afro. Né? Quem olha jamais vai dizer, mas pode sim, não tem problema nenhum. Agora eu vou pegar uma pergunta de profissional, gente. Eu vou alternar, tá? A Lucenir, ela quer saber se uma latinha de microcápsula dá para fazer uma cabeça toda. Ó, tá pausado de novo, travou de novo o Instagram. Veja que o pessoal, isso não é melhor trocar o celular. Que aí eu não tá travado. Aqui pra mim tá dando vídeo pausado. É, porque tem um delay. Eu recebo o aviso. Veja lá, se qualquer coisa eu saio e entro de novo. Você tá no seu 3D ou não? Não, qualquer coisa eu pego o meu celular. E aí eu vou pro 4G. Tá? Não tô no meu. Vamos lá. Então ela quer saber quantas mechas é possível produzir com a latinha, com a quantidade de microcápsula que tem na latinha. É o seguinte, gente, uma vez eu contei quantas tinham. São quase 300 cápsulas que cabem naquela latinha. E depende da espessura da mecha que você fizer, você consegue fazer uma cabeça. Uma cabeça em média, né? Vamos pensar em 200 mechas para uma cabeça. Você vai fazer e vai sobrar. Se você usa uma cápsula muito grossa, muita quantidade de fio, você vai utilizar uma mecha para uma cápsula para cada mecha. Agora, isso, por que pode variar? Por que está escrito lá que dá para produzir até 700 mechas? Porque eu fiz esse teste. Aquele número a gente não tirou aleatoriamente da cabeça. Eu fiz esse teste para saber quantas eu consigo produzir. Quais espessuras eu fiz? Eu trabalho com 3 espessuras de mecha. Para quem quer saber também a diferença de micro e de nano, essa resposta já será dada agora. Eu trabalho com 3 espessuras de mecha. O que eu chamo de mecha inteira, que é a mecha que acumula mais fios, e depende do cabelo da cliente, eu avalio se eu posso trabalhar com ela ou não. Eu trabalho com a microcápsula, que se eu fosse falar é um pouco menos da metade dessa cheia. E eu tenho a nanocápsula, que ela acumula pouquíssimos fios, e eu utilizo essas mechas para acabamento, para frontal, para montagem de franja, para quem tem alopécia, transparência, cabelo muito fininho. Então, se eu fizer uma lata, se eu pegar uma latinha e fizer nano, vai dar mais de 1000 mechas, muito mais de 1000. Então vamos pensar, como o produto chama-se microcápsula, tá? Então eu não estou falando da mecha inteira, estou falando da microcápsula. A microcápsula, eu consigo produzir, no mínimo, 2 mechas por cápsula. Mas dá para fazer 3, porque a gente faz, tá? Você começa a multiplicar, você chega a esses 700, você passa desses 700. Mas isso vai oscilar, isso vai variar de uma... Continua falhando, gente, tá caindo o Instagram. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou trocar o celular, porque aí eu sei que o problema tá no celular que eu peguei. Coloca aqui pra mim o não perturbe, por favor. Eu vou trocar de celular, tá? Eu vou sair daqui, porque senão vai ficar travando. Vai ficar desse jeito que tá acontecendo aqui. Então não vamos arriscar.
Pronto? Vou encerrar, tá, gente? E volto. Talvez se você consegue salvar. Gente, ó, voltei. Aqui não vai acontecer isso, tá? Esperar vocês voltarem. Oiê, tem gente acenando. Ai, gente, a letra é maior no meu celular, amei. Não tô enxergando nada naquele. Obrigada, Helena, muito obrigada. Seja bem-vindo, todo mundo de novo. Muito obrigada, Cris. A Cris Aguiar. Obrigada, Pri, por me avisar. Não, nesse celular vai ficar mais estável, com certeza. No Facebook tá direto. Tá, eu acabei de saber que no Face não houve interrupção, tá bom? Olha, gente da Flórida. Oi, Eliana, que prazer. A Juliana quer curso. Gente, vamos lá, deixa eu retomar o assunto, tá bom? Nós vamos falar de tudo isso que vocês estão perguntando aí. A Cidinha tá aqui. Nossa, no final, se eu conseguisse, eu chamaria a Cidinha para dar um testemunho. Ela é uma aluna que fez o curso online e tá um sucesso, gente, a agenda dela. Bom, voltando para as microcápsulas, tá? É o seguinte, quanto que ela produz? Tá marcado lá em torno de 700 mechas. Gente, pode dar mais e pode dar menos. Isso tem a ver com quantos fios, qual a espessura de fio que você, profissional, vai escolher colocar, né, em cada cápsula. Mas a ideia da criação desse produto é o seguinte, mais do que produzir 700 ou 1.000 mechas, é deixar tudo uniforme, todas iguais. Isso é fundamental para o conforto da cliente, para o acabamento do trabalho de vocês. Vocês não têm noção que é você abrir um cabelo e olhar todas as mechas com a mesma espessura, com a mesma quantidade de queratina. E vocês vão descobrir se você está colocando muito fio para aquela cápsula ou menos. Vocês podem testar a fixação, a quantidade, porque tem que ter queratina o suficiente também para o cabelo da cliente. Façam um testezinho para aprender um produto novo. Façam um teste com um pouquinho de fio, com mais fio, com mais, e fixa em alguém, numa colega, numa amiga, e veja se você tem queratina suficiente para os dois cabelos, o da mecha e o da cabelo da cliente. Mas o que eu posso afirmar para vocês, produz até mais do que 700 mechas, mas depende da espessura que cada profissional trabalha. Mas também, por outro lado, vamos falar, é possível fazer um cabelo com uma latinha? Para quem já está na área sabe disso. Tem cabelo que a gente coloca, eu vou falar em mechas, tá, gente? Porque eu trabalho em mechas e não trabalho em peso. Tem cabelo que eu monto com 100 mechas, tem cabelo que eu preciso de 150, 170, 190, 200, 300, 400 mechas. Tem volumes distintos. Esses cabelos afros, por exemplo, é muita mecha. Então, assim, eu diria que para um afro, talvez eu precise de uma latinha e meia para colocar o volume que eu costumo colocar de cabelo, tá? 250, 300 gramas, depende, tá? Então, é um produto novo e que só veio trazer para você, profissional, praticidade no preparo, limpeza no preparo, limpeza no trabalho que você vai oferecer. A cliente vai ver aquilo tudo limpinho, parece até que está industrializado, e não está. Outra coisa muito importante na criação desse produto, quem trabalha com o bastão, tem muita gente que derrete a queratina na panelinha. Além de você não ter padrão de preparo, você fica com excesso ali, com rebarba, você fica cozinhando a queratina. E isso não deve ser feito, gente. Ela tem um princípio ativo de fixação. E vocês acabam
à medida que ela fica fermentando ali, esse princípio ativo, ele evapora, você perde propriedades da queratina. Tudo isso foi pensado, foi desenvolvido junto com a K, que eu adoraria que eles estivessem aqui nessa live, um deles, porque eu não deu tempo nem de avisar, não sei se eles viram no Insta o anúncio, mas isso foi desenvolvido junto, foi uma parceria, nós fizemos testes, até aquele tamanho foi estudado, começou um pouquinho maior, aí diminuiu muito, aí a gente aumentou, chegar na quantidade da latinha. Mas o que eu posso sugerir para vocês, já que o produto é novo, e sabendo que essa latinha é o suficiente para uma cabeça, para você compor o custo, pegue o preço de uma latinha e componha no custo do alongamento. E aí você vai vendo. Se você perceber que com uma latinha você atende 2 clientes, porque a gente atende aqui, tá? Mas dentro do padrão que você está habituado a trabalhar, você vai ver o custo, você vai conseguir diluir o custo. E muito mais fácil para vocês ensinarem um assistente agora, com esse método, né? Muito mais fácil de aprender, muito mais limpo, muito mais sem desperdício, é desperdício zero, porque até o resíduo que fica na chapinha, porque aqui a gente faz com a chapinha, uma micro chapinha, que inclusive eu estou colocando à venda também na nossa loja, tá? Oi? Já está lá. Já me avisaram aqui, essa micro chapinha tá na loja, eu testei algumas chapinhas, essa é excelente, porque ela é bem quente. Então, até o resíduo que ficar na chapinha, vocês vão preparar a mecha, tá? É sem desperdício. Bom, vamos lá. Quando vai ter... A Vânia tá perguntando quando que terá curso presencial. Vânia, de verdade, meu amor, isso é uma dúvida de muita gente. Eu já tenho esse curso desenhado, a gente estava planejando esse curso presencial, mas essa pandemia, eu confesso que ela me bloqueou bem nesse sentido. Eu acho que é um risco que dá para a gente evitar, né, de contágio, porque no curso presencial, gente, eu já dei muito na minha vida, a gente fica muito perto da pessoa, eu faço correções mínimas, né? Porque o aluno ele coloca, mexe, ele tira, ele põe, a gente fica fazendo correções quase que microscópicas, né? Para ajustar a forma de colocar, quanto que pega de fio, para selar a mecha, para ela ficar lisinha, para ela ficar bem redondinha, para fechar a cápsula. Então, esse curso eu estou protelando porque eu estou tentando entender o que está acontecendo no mundo, como é que as coisas, essa vacina, enfim. Só que, por conta disso, por eu ter suspendido o curso presencial, o que nós estamos fazendo? Eu estou providenciando, estou gravando já o curso das microcápsulas 2.0. Não sei se vai ter esse nome, tá? É uma evolução do curso de queratina online, com mais conteúdo, com coisas que eu estudei nesse período de pandemia, que eu fiquei isolada, aprendi algumas coisas sobre patologias, né, sobre perfil de cliente, sobre o consumidor. Então, estou inserindo todo esse conteúdo lá no curso e, pelo próprio lançamento do produto, também exigiu que eu gravasse outro curso, né? Então, eu vou lançar muito em breve a terceira turma do curso online e vai valer toda a pena, gente. A pessoa já vai receber, nessa terceira turma também, quem comprar já vai receber o kit de tudo que ela precisa para treinar, tá bom? Isso também já foi feito junto, em parceria também com o pessoal da K, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta agora que fizeram agora ao vivo, não sei se acho que do Facebook, não sei. A Bia Brito, tenho alopécia, tenho medo de ter recaída e o cabelo cair com tudo. Pode falar sobre isso? Claro, Bia. Amor, eu tenho muita cliente aqui com alopécia. Se eu for te falar em percentual, eu diria o seguinte, que 97% da minha carteira tem alguma patologia capilar, tá? Alopécia é a grande maioria. E 7% são pessoas que vêm ou porque teve corte químico, ou porque quer o cabelo maior, né? Então, por isso, por essa demanda, é por esse perfil de cliente que eu desenvolvi
as micro e as nanocápsulas. Foi exatamente para atender essas pessoas. E por conta das micro e nanos, eu acabei atraindo pessoas com alopecia fibrosante frontal, com alopecia areata universal, gente que não tem cabelo nenhum, né? O poro fecha e acabou, não vai nascer mais cabelo. E por isso que eu trouxe as próteses. Então, só para você entender na linha do tempo o que aconteceu aqui dentro na minha carreira profissional. Então, eu fazia mega, sempre fui muito criteriosa com o acabamento, eu tenho toque, agora tudo bonitinho, fininho, confortável, eu uso. E essa evolução para microcápsula foi exatamente por conta da demanda das pessoas com alopecia. Então é colocado de uma forma que não traciona, que o fio não entra em sofrimento. Inclusive eu tenho vários dermatologistas e tricologistas que trazem, que encaminham para nós pacientes com alopecia, que estão em tratamento e vêm aqui para cuidar da identidade, da autoestima, que isso só vai somar às terapias capilares, né, aos inúmeros tratamentos. Então pode sim. Agora eu vou pegar outra, tá, gente? Vamos alternando. Tá tudo bem aí? Pediram para ver as microcápsulas? Pediram? Pediram aqui. Ah, gente, só para completar, tem gente que pediu para ver a microcápsula. Ela vem nessa embalagem, tem 3 cores, tá? É incolor, na verdade, incolor, preto e marrom. Como que você usa essas 3 cores? Se a raiz é escura, é preta, castanho, usa preta. Se a raiz vai para os tons dos marrons, use a marrom. Se a raiz é loiro, claríssimo, clarinha, ou tem um tom que a marrom não atende nem a preta, use a incolor. É dessa forma que você escolhe qual a cor que você vai colocar na sua cliente, seja ela loira ou não, porque tem muita loira hoje com a raiz esfumada. Eu tenho uma loira aqui na minha frente, com uma raiz claríssima, loira natural. Se ela fizesse o cabelo, eu usaria transparente. Então, a cápsula tem que ser da cor da raiz do cabelo da cliente e também da cor da... Eu tô tentando abrir, tá, gente? Quero mostrar pra eles. Você me ajuda aqui, ó. Tira esse Durex, por favor. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho da cápsula, pra quem não conhece. E o trabalho é muito simples, muito simples. Gente, eu tenho uma unha que eu preciso pedir ajuda pra botar brinco. Imagina pra... Gente, ó, eu vou pegar assim, pra vocês terem uma noção do tamanho. Esse furinho, gente, não tem nada a ver com microlink, tá? Porque você vai... Ó, essa é a largura dela e ela é furadinha. Porque tem gente que olha e acha que a gente vai enfiar o cabelo aqui dentro. Não. Ela é derretida na chapinha, tá? Pra preparar. Foi a forma lá na fábrica mais fácil de produzir. Por isso que ela tem esse furinho. Mas é porque tem gente que associou ao microlink. Mas não tem nada a ver, tá? Isso aqui é só se ela fosse quadradinha. O que importa aqui... E aí vem essa latinha, gente, ó. Ela vem nessa latinha aqui, tá? Tem quase 300, em torno disso, unidades, né? E que derretidas você vai multiplicando e preparando as mechas. Tem na loja. O profissional que quer conhecer, gente, compra uma só e faz aqueles testes que eu te falei. E não precisa testar a cabeça inteira, né? Não precisa testar a lata inteira. Prepara algumas, coloca. Se adaptou? Vocês não têm noção o tempo, como eu otimizei o tempo aqui dentro. Porque são 19 anos, sei lá, desde que existe a K, que eu sou cliente deles. Eu trabalhava com bastão, né? Até para ensinar as alunas no curso online é mais difícil. Isso é redentor. É que isso demorou para ser desenvolvido, já estava sendo desenvolvido há um tempo, isso não se faz assim, mas ficou pronto e o lançamento está aí. Mas enfim, é isso, tá? Deixa eu voltar lá, vamos responder uma pergunta. Eu respondi sobre a alopécia. Agora eu vou pegar aqui mais uma.
Ó, quem usa Enê, a Maria Lúcia perguntou isso, quem usa Enê pode fazer alongamento? Gente, pode, quem faz qualquer processo químico pode fazer o alongamento com queratina. Você estará com a sua raiz em ordem, com o teu cabelo lá, tingido, tudo em ordem. Você vai colocar o alongamento. Precisou retocar? O Enê, gente, o Enê é alisamento? Olha eu. Eu acho que é. Eu acho que é alisamento. Antigo até esse nome. É que eu sou antiga, eu tô me remetendo a... Se a pessoa faz um relaxamento, um alisamento, então ela chega com o cabelo em ordem. Ou faz aqui, caso queira. Aí ela coloca o alongamento. A raiz começa a crescer, começa a inchar. Onde estão colocadas as cápsulas, as mechas, vai inchar um pouco menos, vai levantar um pouco menos, né? Porque já vai estar com o peso tem todo aquele cabelo em cima. Esse contorno aqui, ó, da cabeça e essa parte de cima que a gente deixa sem colocar para esconder, se a pessoa não aguentar e quiser ir lá e retocar só aquele, ok, ela pode retocar, tá? Isso vale para progressiva, para botox, para relaxamento. E luzes. Agora, se a pessoa, que eu acho que esses procedimentos não devem ser feitos num intervalo muito curto. Vamos tentar proteger o cabelo da pessoa também. Então fica na escovinha, é o que a gente recomenda. Deixa pro dia da manutenção. Na manutenção a gente retira tudo, você vai lá, alisa, faz luzes, faz progressivas, faz botox e coloca novamente, tá? Essa é a nossa recomendação. Mas se quiser, você tem o contorno todo da cabeça que fica assim, coloca a mecha e a parte de cima do cabelo. Agora, tintura, coloração, você pode fazer a qualquer tempo. Para quem tem cabelo branco e precisa retocar, eu, por exemplo, retoco meu cabelo a cada 20 dias. E esse período está ficando cada vez mais curto, né? A idade vai chegando, vai ficando cada vez mais curto esse intervalo. Então, e a tinta, a coloração, qualquer marca, você pode passar, inclusive por cima da queratina, não tem problema nenhum. Você pode ir no seu cabeleireiro, tingir normalmente, vida normal. A queratina não sente o OX, ela não sente a composição da tintura, tá bom? E a Simoni pergunta o seguinte, se tá tudo bem, Simoni, espero que com você também. Ela quer saber se dá para fazer microcápsula em cabelo crespo ou afro. Sim, dá. Tranquilamente, tá? A microcápsula ela atende qualquer textura de cabelo. Inclusive, no dia da colocação, a gente lava o cabelo da cliente, só que a gente não faz escova, a gente seca só com a mão para ele não perder aquele volume de raiz, que é importante a gente tentar entender o comportamento desse cabelo. E trabalha alinhado, igual a todos os cabelos, a todos. E quando chega aqui em cima, faz totalmente sem os intervalos, coloca bastante e ficam maravilhosos. Se você der uma olhadinha aí nos posts, nós temos cabelos afros postados. É que a demanda é menor, então dá a entender que a gente só faz cabelo liso, cabelo... Não, é que a demanda da nossa cliente, os afros são menores, é por isso. Mas dá sim, tá bom? Vamos pegar mais uma pergunta aqui. A Fabiana Santos. Meu cabelo deu corte químico. Pode quebrar mais com as microcápsulas? De forma nenhuma. Tá? O corte químico, ele dá quando a química que você passou encontrou a parte que já estava descolorida, por exemplo. Ou, isso é um corte químico. Ou, quando você usa 2 tipos de química com princípios ativos incompatíveis. Alisamento e descoloração. Isso dá um corte químico, tá? Nós trabalhamos na raiz. O corte químico, ele tem um período que ele começa a quebrar. Você acorda, tem cabelinho ali na fronha, né? Você acorda cheio de cabelinho quebradinho. Ele tem esse período que ele começa a quebrar. Se ele quebrar muito na raiz, eu não tenho como trabalhar, tá? Eu preciso de um comprimento mínimo. As nanocápsulas atendem corte químico.
eu preciso de um pouquinho de cabelo crescido. Se ele cresceu, essa raiz está saudável. Se ela está saudável, eu posso trabalhar tranquilamente. E aí você não precisa passar aquele período se expondo com aquele cabelo cortado, né, quebrado de todas as formas. E tem uma alternativa também para corte químico que é bem bacana com as microcápsulas. Você pode aproveitar e já alonga e passa por uma transformação, que obviamente o investimento é maior, ou você só restaura a parte que quebrou. Tem um monte de cliente que faz isso. Se quebrou aqui, por exemplo, a gente vai lá e aplica só aqui, restaura teu corte e ali você espera crescer aquela parte, tá? Então você tem essa alternativa com as microcápsulas. Eu só preciso da sua raiz, da parte da raiz que esteja saudável, já cresceu, tá bom? Independente dele estar todo quebradiço. A partir dessa raiz saudável, não tem problema nenhum, tá bom? Não vai agravar esse problema. Graciane Rocha, depois de quantos dias das luzes eu posso colocar alongamento? No mesmo dia. Você pode fazer no mesmo dia. Eu tenho um monte de cliente que faz as luzes aqui, como eu disse agora da manutenção. Retira, retoca as luzes, coloca alongamento. Tudo no mesmo dia, tá? As luzes não interferem em nada disso. E a vantagem, se você passar a usar o alongamento, você não vai precisar nem retocar suas luzes nessa parte interna da cabeça, que eu defendo isso também. Se eu já vou colocar um alongamento loiro, é como o profissional alinhava e faz a descoloração. Se eu estou colocando mecha loira, eu já estou subindo o loiro para a tua raiz. Você passa a retocar essa parte interna uma vez por ano, se você quiser. Porque tem cliente que não retoca mais. É que tem cabelo que começa a fazer sombra, então a gente pede para retocar. Mas você vai poupar toda a tua parte interna do cabelo, vai retocar aqui, ó, essa coroa daqui pra cima e todo o teu contorno para quando você prender, não ficar com aquela cabeça escura, né? E só o restante loiro. Mas caso você queira fazer suas luzes na cabeça toda e colocar, sem problema nenhum, tá bom? Vamos pegar mais um. Eu tô demorando demais, gente, nas perguntas, nas respostas. A Márcia, uma profissional, qual mega você indica para quem tem cabelo fino? A técnica de fita ou microcápsula? Depende, tá? Se for extremamente fino, com transparência, a fita não atende, porque vai aparecer tudo, tá? Então a gente indica a microcápsula. A título de segurança, de saúde do fio, nós temos as micro e a nano e a fita adesiva. Tanto faz aqui, o seu cabelo estará em segurança. Obviamente, gente, que tem que saber colocar, tá? Hoje nós refizemos um trabalho de fita aqui. Então não é porque o de fita é aparentemente mais fácil de colocar, ele é realmente mais rápido, mais célere, né? Facilita muito a vida do profissional. Mas tem uma forma certa de colocar, senão traciona também, prejudica também, tá? Mas procura um profissional que já domine a técnica e você pode usar tanto a fita quanto a microcápsula. E eu tenho clientes aqui que, por terem cabelo fino, a gente também colocou a fita adesiva da linha da orelha para baixo para entrar mais volume e finalizamos o cabelo dela tudo com as nanocápsulas. Isto também é possível, tá bom? A Edivane, ela tem uma cliente com problema de saúde, tá com muita queda de cabelo, já está tratando, e ela tá perguntando o seguinte, se ela precisa esperar esse cabelo se fortalecer mais para poder aplicar o Mega nela. Querida, é o seguinte, quando a pessoa tá com uma queda severa, ela deve tratar isso primeiro. Ela deve amenizar isso, descobrir a causa, investiga a causa, vai num dermatologista, num tricologista, descobre a causa e cuida disso. Por quê? Porque se você alongar o cabelo dela, se você fizer um mega ou até um preenchimento, ela terá a falsa ideia de que o cabelo dela parou de cair. Por quê? Porque onde caiu, se eu tenho uma mecha aqui, gente, e eu tô com queda,
Os fios estão aqui, estão soltando, eles vão ficar presos na cápsula. Não vem mais na minha escova, não vai mais no ralo, eu não acompanho mais essa queda. Tô ótima, acabou a queda. Não. Isso é uma camuflagem e isso pode ser um agravante. Ela pode parar um tratamento porque ela acha que o problema acabou. E na verdade o problema está maquiado. Não pode, tá? Tá com queda severa? Espera estabilizar. Tem que, porque é só acompanhando essa queda que ela vai saber o momento que estabilizou, que acalmou. E a pessoa percebe, você vai perceber. E aí sim, num momento mais prudente, né? Aí você faz. E se a pessoa tem essa característica de queda, porque tem gente que é sazonal, né? Todo mês de outubro cai o cabelo. Tem isso também. Se é um problema recorrente na vida dela, ofereça um trabalho de preenchimento, que é um cabelo mais leve, você não vai ter que encher de mecha, você bota um volume para ela que já vai fazer um bem tremendo. Não parte para aqueles cabelos Rapunzel, vai acompanhando, vai devagarinho, é uma parceria, né? Você com a sua cliente e com o dermato, cuidando para o bem dessa pessoa. Então você cuida devagarinho aqui da autoestima e da identidade, o médico cuida do lado de lá com as terapias e a medicação correta, estabilizando o organismo dela e para resolver a causa. E já vou te antecipar, gente, falando em queda capilar aqui para todo mundo que está assistindo, todos nós estamos com uma queda capilar, tá? Eu posso dizer que, sei lá, 90% da população mundial está com problema de queda agora por conta desse estresse da pandemia. Não adianta a gente achar que é indiferente a isso. Foram muitos medos, receios até a gente conhecer e isso gerou um estresse, o que causa queda capilar e até esse retorno, essa nova forma de viver também gera um pouco de estresse, né? Então todo mundo fica atento aí com seus cabelinhos, por favor. Percebeu uma queda, fala com o seu médico, procura, tem a teleconsulta se você não quer sair de casa, ainda está insegura, tá? Mas vai cuidar, tá bom? Essa queda ela é transitória, mas tem que cuidar, senão pode cronificar também, tá bom? Se tiver alguma urgência, pode me chamar, tá? O cabelo muito fino e com raiz muito oleosa, é difícil das cápsulas segurarem o cabelo? É a Neide Helena que perguntou. Eu não tenho esse histórico, Neide. Eu tenho muita gente aqui com cabelo oleoso, muita gente. Você vai usar um shampoo apropriado para a tua raiz, né? Para liberar, tirar um pouco desse excesso de oleosidade. O seu cabelo será lavado na hora, inclusive com anti-resíduo. A gente vai colocar, a mecha a cápsula ela é selada. Lá dentro, a partir desse dia, não vai entrar produto dentro, tá? Eu não tenho histórico de pessoas com cabelo oleoso que não posso usar. E quanto ao cabelo fino, é aquilo que eu acabei de falar sobre as micro e nanocápsulas, tá bom? Mas você pode marcar uma avaliação. Já aproveitando e respondendo a resposta da Thaís, ela perguntou se as avaliações são pagas. Não são gratuitas. Tem aí uma agenda complicada, lotada, disputada, mas é só você ligar nos fixos de terça a sábado. Tem gente que liga segunda o dia inteiro, ninguém atende, aí na terça tem bronca, que tá ligando, ninguém tá atendendo. De segunda nós não trabalhamos, gente, tá? Então é de terça a sábado e você pode ligar no fixo. Se tocar, ninguém atendeu, é porque o PABX está carregado, tá? Porque é um tronco, uma linha tronco, descarrega para um monte de linha, mas como a procura é muito grande, às vezes você tem que insistir um pouquinho, mas você consegue. E pode agendar a avaliação presencial, que ela é gratuita, sem compromisso nenhum, tá bom? A Silene tinha perguntado se cabelo com queda pode usar alongamento, pode usar as microcápsulas, eu acabei de responder, tá?
A Lene está perguntando se ela consegue fazer avaliação e colocar cabelo no mesmo dia. Depende, Lene. Existe uma coisa que a gente tenta aqui, é atender as pessoas o mais rápido que a gente pode. Depende do dia, de como está a minha agenda, qual o perfil de clientes que nós estamos atendendo naquele dia e depende do seu cabelo. Se é um cabelo que eu preciso colocar 300 mechas, 400 mechas e tem que preparar o cabelo, de repente eu não consigo. Se é um cabelo mais fino, de repente eu consigo te encaixar. Eu tenho o tom do seu cabelo, facilita. Eu vou ter que fazer algum processo químico no seu cabelo ou no cabelo que eu vou colocar? Tudo isso interfere no tempo de atendimento e e no meu dia a dia. Então tem clientes que a gente consegue encaixar e tem clientes que não dá, tá? Então precisa passar pela avaliação, tá bom? Mas a gente sempre faz o possível para atender o mais rápido que a gente pode e considerando toda a ansiedade da cliente, né? Depois que ela decide colocar. Vamos lá, Sueli Regina Ribeiro. Rose, posso dar meu cabelo para fazer uma prótese para minha mãe? Pode, Sueli, pode. De que forma que eu posso te garantir que isso vai dar certo? Preciso que você agende uma avaliação. Então nós veremos a sua mãezinha, vamos ver a região que ela precisa, o tamanho da prótese e o quanto você tem de cabelo, o que você está disposta a cortar, se você tem o volume necessário para a confecção dessa prótese, tá? Mas pode sim, querida, pode. Vamos lá para uma pergunta de profissional, tá? Quero fazer o curso de nanocápsula e micro. Qual a diferença entre os dois métodos? Já sou profissional de mega de queratina. Obrigada, beijos. Beijo, Maria Efigênia. Querida, quando eu falo de microcápsula e de nanocápsula, não são métodos distintos. É o mesmo método. É a espessura da mecha que muda. Tá? São micromechas mesmo. A nano é menor ainda, é para que você possa atender essa demanda de pessoas com cabelo super fino, com transparência de couro cabeludo, é para isso. Mas quanto ao o método, ele é único. A forma que você vai aprender, a quantidade de cabelo que você tem que pegar para colocar essa espessura, e você vai ajustar a quantidade de fio para outra espessura e assim sucessivamente. O método é igual, distribuição é igual, existem particularidades no acabamento de quem tem transparência, existe, claro, para quem tem corte químico, para quem está com o cabelo curtinho, existe na distribuição os acabamentos considerando as características da cliente. Mas o método é o mesmo, tá bom? Não são métodos distintos, são espessuras de mechas diferentes. A Cris está perguntando se vai ter um vídeo ensinando a usar ensinar a usar as microcápsulas que estão à venda na loja online. Vai ter, gente, um vídeo ensinando as pessoas a comprar, um videozinho institucional na nossa loja. Comprar ou usar? Não, ela quer comprar, profissional, está perguntando o seguinte, ela quer comprar as microcápsulas para aplicar. Existe um videozinho ensinando como preparar. Eu vou providenciar isso para vocês, eu acho que faz todo sentido, né? É um produto novo, como é que usa? Assim, eu vou deixar um vídeo bem curtinho, lá na loja mesmo, tá bom? Bem curtinho para você ver como que você prepara, tá? E aí você vai avaliar a quantidade de fios, aquilo que eu falei no início da live, tá bom? Bom, tem uma lista aqui, gente, de elogios da Aline, Maria Aparecida, Maria Gondim, fora todos vocês que estão aqui elogiando, a Ivone, eu agradeço demais vocês, viu? Vamos lá para mais uma pergunta. Quantos minutos nós temos? 16 minutos nós temos, gente, de live ainda. A Chayenne, ela vai pegar férias em março e vem para São Paulo para conhecer nosso trabalho. É um sonho colocar um cabelo com a gente, comigo.
Com quantos dias antes, mais ou menos, devo marcar para fazer o cabelo com vocês? Chayenne, eu vou te... Amor, você vai agendar agora. Não é quantos dias antes. Pensa assim, ó. O que você precisa fazer? Liga aqui no fixo. Dentro do período que você ficará em São Paulo, já agenda a sua avaliação e diga que você quer tentar colocar que você é fora de São Paulo, para fazer uma reserva já de colocação para você, tá? Explica a tua situação, que você vai ficar um período curto em São Paulo, e quando a pessoa é de fora, a gente tenta esses cuidados, né, para otimizar a viagem das pessoas. Muitas fazem bate e volta, porque para ficar hospedado fica mais caro, então a gente tenta ajudar essas pessoas que vêm de fora nesse sentido de otimizar o tempo delas e elas fazerem tem gente, por exemplo, faz a avaliação de manhã, volta à tarde para colocar. Tem gente que a gente faz na hora, tá? Mas fala que você já quer uma reserva para colocação, porque você está vindo para São Paulo especificamente para fazer seu cabelo, tá bom? Mas já reserva já. Pensa que eu tô no final do ano, tá bom, gente? Ó, quem faz cabelo comigo agora só volta em 2021. A minha agenda já é de final de ano, tá? Então, quem quer horário para esse ano, liga correndo e vê lá como é que tá a disponibilidade, tá bom? Thaís Oliveira perguntou o seguinte: a prótese capilar entrelaçada é segura? Não traz danos ao couro cabeludo, como fungos, por exemplo, etc. Vamos lá. Thaís, é o seguinte: a forma da nossa prótese, ela não abafa o couro cabeludo, tá? Então não vai causar isso, não tem nem aquela caspa, aquela seborreia, né, que é residual, sabe, de resíduo de produto, nem isso causa, tá? As manutenções a cada 1 mês, então o couro cabeludo continua respirando, e a manutenção a cada 30 dias. Tem uns casos aí a cada 45 dias, mas em média cada 30. Então não causa, não vai abafar teu couro cabeludo, não vai prejudicar. Inclusive fiz um vídeo recente de uma cliente, bem recente, tá bem no começo aí, dá uma olhadinha. É uma cliente de prótese e o cabelo dela tá crescendo, gente, tá enchendo de cabelinho novo aqui. E ela, você não sabe a alegria dela com aqueles cabelinhos. O cabelo cresceu tanto em 30 dias, é um depoimento de 30 dias. Na manutenção ela ficou impressionada com o cabelo dela. E aí eu contei uma história enorme, tá aí no IGTV, foi acho que a história que eu mais me prolonguei, mas foi um testemunho de mudança de vida num período tão curto e uma mudança tão radical, inclusive com relação ao próprio cabelo dela. A gente teve que cortar novamente o cabelo dela porque estava maior que a prótese. E foi cortado no dia da colocação. Dá uma olhadinha lá, tá? As próteses são bem seguras. E assim, ó, quando eu tenho algum produto em teste, um produto novo, por exemplo, se tem uma coisa que eu testo, se vai prejudicar o cabelo da cliente. Muito mais do que a estética, o efeito estético ou o efeito confortável para a cliente, eu observo se ele não vai obstruir poro, se ele não vai prejudicar o cabelo da cliente. Isso é feito teste, gente. Percebeu que não consigo coçar, não consigo limpar, tiramos, tem aquela seborreiazinha de resíduo, residual, né? Eu elimino, eu tiro, não quero, tá? Então a gente toma muito cuidado com isso. Pode vir, marcar avaliação, vem conhecer, aí você tira mais as dúvidas ainda, tá bom? É só ligar e agendar, tá bom? Peraí, vamos pegar... Eu vou pegar a última pergunta aqui que me separaram de profissional. Não, desculpa, eu já respondi, era sobre o corte químico. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o workshop que eu farei agora, dia 9 de março, presencial. Não sou eu que estou administrando, vocês viram aí a Cleo. É uma parceira nova, recente, tá? Primeira vez que a gente trabalha com ela. Segundo ela, esse auditório cabem 100 pessoas, então para manter o distanciamento a gente reduziu bastante para menos de 1/3 de interessados, para garantir distanciamento,
fora todos os inúmeros cuidados que ela já teve lá com relação ao espaço e à segurança das pessoas. Esse workshop eu terei lá pessoas, nós vamos ensinar a preparar as mechas utilizando as microcápsulas. Eu vou falar da evolução, o tema da workshop é a evolução da extensão capilar, né, no Brasil e no mundo. Então eu vou, para quem é profissional e nunca fez esse tipo de pesquisa, é muito bacana saber o quanto ele evoluiu. Tudo evolui no mundo, né, gente? Tudo. E a extensão capilar não podia ficar parada, né? Não podia, tem que evoluir. Tudo evolui, né? Então eu vou puxar essa linha aí, vou falar um pouco sobre essa evolução, porque eu entendo que todo profissional tem que saber disso, ele tem que estar munido de informação, o máximo que ele puder. Quanto mais capacitado ele tem, quanto mais informação ele tem, maior é a facilidade de converter um negócio, de vender o negócio dele, o serviço dele e de dar segurança a cliente. É muito importante estudar, aprender, né? Então eu vou falar sobre a evolução da extensão capilar nos métodos, né? A importância dessa evolução, qual o efeito dessa evolução, o impacto na demanda de clientes dessa evolução, porque o mercado está borbulhando de cliente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Querendo extensão capilar, querendo alongar, deu um boom realmente, tanto que que a fábrica é na Itália, sentiu isso lá na Itália, foi por isso que eles também me procuraram. Então essa evolução que traz segurança para cliente, que oferece acabamento mais natural, que oferece conforto, tem um monte de gente que tinha desistido de alongamento, não quero mais. E tá voltando, tá se permitindo, quer fazer, isso ferveu o mercado. Então é importante profissional da área, se for profissional da área, entender essa evolução, tá? E se não for profissional da área, tem interesse em entrar, não perca. Pega essa aula, entenda isso, que é importante para você, porque um profissional que quer entrar na área, ele não pode, se ele quer ter sucesso, não adianta ele saber só preparar a mecha e colar a mecha na cabeça da cliente e distribuir certinho. Não, gente, tudo que tem em torno desse assunto, o profissional tem que ter interesse e absorver, e quanto mais conhecimento ele tiver, mais subsídio ele tem para fechar, para converter o negócio dele. A cliente tem que saber que você sabe o que você está falando, você tem que ter as respostas para ela de tudo que ela precisa saber, né? Então, vou falar muito disso, vamos apresentar pessoalmente as microcápsulas, vamos preparar mechas no palco, mostrar o preparo, o manuseio da microcápsula, para vocês verem como é rápido, como é limpo, como rende, como não desperdiça, né? E terei também lá uma modelo com o cabelo, vamos dizer assim, 80% colocado, talvez, não sei o percentual, estou chutando. Uma modelo com 80% do cabelo colocado, e nós vamos finalizar com as microcápsulas que serão feitas no palco. Tá? Então vocês verão ali eu montando, fazendo um acabamento de uma frontal com as microcápsulas e o efeito, né? Essa coisa do que nos vale ter cabelo, se não no rosto, né? Ter cabelo para os outros verem, não para mim, né? Sendo que a relação do espelho sou eu com ele. E quantos métodos que não conseguem dar acabamento na frente. Então, se você é uma profissional que trabalha com outro método e domina essa técnica, a ideia não é que você troque, a ideia é agregar, tá, gente? Porque tem um monte de método que funciona, tem um monte de gente feliz com outros métodos, tá? Assim, ó, mas você quer fazer um ajuste fino na tua cliente? É legal, você aprende a microcápsula e você dá só o acabamento. E você continua praticando o teu método, não tem problema nenhum. Viu? A minha ideia nunca para com o que você faz, aquilo que você viveu a vida inteira, que você come daquilo, que você se sustenta daquilo, que você domina, que você tem agilidade, que você tem clientela.
Não é assim, ó, vou cuspir, vou falar pra você cuspir no prato que você comeu a vida inteira. Não, gente, minha intenção não é essa, tá? Não é. É agregar. Você não quer, você profissional não quer migrar totalmente para cápsula de queratina, porque você já faz sucesso, já tem sua clientela, agrega, soma. Tenho certeza que vai só valorizar ainda mais o teu trabalho e a tua cliente vai gostar. Então essa é a ideia do workshop, tá bom? Eu acho que vai ser muito legal para quem estiver ali. Eu não sei quantas vagas tem ainda, tá bom? Não sei dizer mesmo. É só a Cleo que tem acesso a isso e agora tem uma pessoa aqui que está ajudando a Cleo exatamente pelo domínio que a pessoa interna, a minha pessoa tem o domínio, né, da nossa técnica, então ela consegue tirar mais dúvidas das pessoas que se interessaram, tá bom? Então se alguém que quiser também tirar dúvidas sobre esse workshop, procura aqui. E não manda mensagem na rede social, porque aí às vezes não vai dar tempo da gente encontrar vocês nessa demanda de mensagens, que a gente responde o tempo todo, mas existe ali uma fila de espera que é bem grandiosa e de uma demora aí importante, tá? A Bia Brito. Rose, fala sobre o agendamento para avaliações. Falta isso para fechar a sua live nota 1000. Que bonitinha. Bia... amor, eu posso até tentar saber agora, ao vivo, para quando que eu tenho horário para agendamento de avaliação. Você quer pegar essa informação ali para mim? Se os meninos estiverem assistindo, tiver alguém assistindo, pode pegar e trazer essa informação. Você pode pedir aí, né? Eu vou, para responder tua pergunta, eu vou já perguntar a partir de quando a gente tem horário para avaliação, tá? E como que vocês agendam? Gente, a forma mais rápida é ligar no telefone fixo. Só que o fato de você ligar, apesar de ser um tronco, um PBX, e ter um monte de linha descarregando, não significa que você vai conseguir de primeira, tá? Porque as linhas telefônicas também são disputadas. Mas temos lá 3 pessoas atendendo o telefone o tempo todo, o dia inteiro, tá? Quando não 4. Então insiste até você ser atendida e você consegue agendar sua avaliação, que é gratuita, tá bom, gente? É custo zero, não tem custo, mas também é disputada, tem uma agenda, não sei se já trouxeram a resposta. Acho mais fácil interfonar para a Rosana. A Rosana tem esse... Manda mensagem no WhatsApp para... A Rosana tem essa... Às vezes interfonar no ramal é mais rápido. Não, aqui tá desligado. Tá? Gente, nós temos 2 minutos e meio, pouco menos, de live. Que agora a gente vai fazer assim mais curtinha, tá, gente? As perguntas que eu não respondi de vocês... que vocês mandaram aqui, a gente vai responder, minha equipe vai responder, eu vou ajudar a responder, porque chega a ter 2.000 comentários, assim, as lives. Só para dezembro agora, a avaliação. Tem para dezembro? Olha lá, gente, uma boa notícia, hein? Tem avaliação para esse ano ainda, mês de dezembro. Então, o telefone fixo tá aí na bio, tá na página do Facebook, é 11 30 82 1974 3082 1974. Liga e já agenda que você já faz seu cabelinho esse ano, se der certo, da gente te encaixar. A partir tá? do dia 22. Nossa! A partir do dia 22, tá, gente, de dezembro. Mas enfim, é isso, tá? Se você quer agendar antes, liga. Porque existe ali uma filinha de espera que tem desistências, às vezes acontece um imprevisto com a cliente, ela não pode vir, a gente vai encaixando, tá bom? Para quem quer curso. Então, estão pedindo aqui, estão falando aqui para eu falar do curso. Eu já falei aqui na live, eu já estou gravando a nova versão do curso online, tá?
com mais informação e com esse lançamento das microcápsulas. Então é necessário mesmo que eu faça esse ajuste. São as evoluções que eu falei há pouco, né? A gente tem que evoluir, né, gente? A gente vai atualizando as coisas à medida que elas acontecem. Então, eu já gravei, eu tô gravando outro curso, online também, mais completo, considerando inclusive todas as dúvidas que a primeira e a segunda turma tiveram. Isso também enriqueceu o curso, e principalmente o lançamento das microcápsulas, principalmente por conta desse lançamento. Então eu precisava mesmo fazer, regravar, e é por isso que eu não lancei a terceira turma, porque ficou decidido aqui, chegamos a um consenso que era melhor, espera mais um pouquinho e já solta o curso com as microcápsulas. E para as nossas alunas, gente, ó, deu 1 hora, mas só vou dar esse recadinho para quem fez o curso conosco, primeira e segunda turma, já foi disponibilizado para vocês, mandamos e-mail, vocês receberam, por e-mail que elas receberam, tá na plataforma do curso, no acesso ao aluno lá, nós já liberamos o vídeo para vocês na frente, inclusive, tá? Que fizeram o curso com a gente, para aprender a mexer com a microcápsula. Já está disponível para vocês, tá bom? Eu vou deixar um beijo enorme para todo mundo. Super obrigada pelo tempo de vocês e vocês ficarem aqui comigo. Eu ficaria aqui mais tempo, tá? Mas hoje realmente eu não consigo, não vai ser possível. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, pelas críticas, gente, que vocês fazem, que me deixem alerta pra gente aprender, pra gente melhorar. Muito obrigada de coração, Deus abençoe a todos. Um beijo enorme.